A aula pública de hoje discute a Revolução na Nicarágua em 1979. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Marco Piva, autor dos livros Fazendo Amor na Nicarágua e Socialismo em Debate. Marco é jornalista e mestre em ciências pelo PROLAN, da USP. A Revolução na Nicarágua, em 1979, marcou o fim de um ciclo de movimentos revolucionários na América Latina. Da vitória cubana, em 1959, até o movimento sandinista, o desejo de mudanças foi inspiração dos guerrilheiros. Vitórias e derrotas, avanços e retrocessos fizeram parte do processo histórico que, até os dias atuais, influencia a região. A Revolução Sandinista é exemplo de como os revolucionários ultrapassaram os limites das armas e impactaram a vida social na região. Mas, afinal, por que a luta armada, como na Nicarágua, se tornou a estratégia de diversos países? E qual é o legado das revoluções na América Latina? Na Nicarágua, vigorou uma ditadura por 45 anos, a ditadura de Anastácio Somoza e sua família. Ou seja, uma mesma família governou esse pequeno país da América Central durante 45 anos a ferro e fogo. Então, diante de toda essa impossibilidade do exercício democrático, é que jovens como vocês decidiram uma forma de luta mais vigorosa, mais combativa, que foi a luta armada. E nessa luta armada, que durou muitos anos, com a criação da Frente Sandinista de Libertação Nacional, eles conseguiram aglutinar um sentimento popular que pôde levá-los à vitória em julho de 1979. Agora, para chegar até lá, foi um caminho difícil, como vocês devem imaginar. Diante de uma repressão, diante de uma ditadura, sempre é muito difícil você se mobilizar, se organizar. O que vale é a gente analisar a experiência específica do que aconteceu na Nicarágua. E na Nicarágua houve, efetivamente, uma revolução. Essa palavra, ela tem um significado. O que é uma revolução? A revolução, no caso da política, é quando você desfaz uma estrutura antiga para criar uma estrutura nova, do ponto de vista do judiciário, do legislativo, do executivo, das forças sociais. E como é que eles imaginavam a criação desse novo Estado? Um Estado com mais direitos sociais, um Estado com respeito aos direitos humanos, um Estado onde a economia não fosse uma economia voltada apenas para quem detém os meios de produção, mas também uma economia mais solidária, uma economia mais participativa. Do ponto de vista da política externa, tornar a Nicarágua um país independente, porque até então, com a ditadura, a Nicarágua era um país subserviente aos Estados Unidos, à política dos Estados Unidos. A Nicarágua tinha um índice de analfabetismo muito grande. Ele beirava cerca de 75% da população. E nesse panorama de miséria social, esse índice de analfabetismo era um empecilho muito grande para você desenvolver o país. E foi aí que eles fizeram uma campanha nacional de alfabetização, onde foram mobilizados todos os jovens do ensino médio e das faculdades para irem nas fábricas, nos campos, nos locais mais longínquos, para levar essa alfabetização ao povo e poder fazer com que essas pessoas enxergassem a sua realidade de outra forma. E, para isso, houve uma colaboração fundamental de um grande brasileiro, o educador Paulo Freire, que esteve lá e organizou essa campanha nacional de alfabetização, que teve, depois de um ano, um sucesso muito grande, porque o índice de analfabetismo da Nicarágua ele foi diminuído de uma forma drástica, atingindo níveis assim muito próximos de países desenvolvidos. Isso
foi um primeiro passo. Depois, a questão da reforma agrária. Como a Nicarágua é um país exportador de matéria-prima, sempre foi, as terras estavam muito concentradas nas mãos dos latifundiários. E aí é que, com a reforma agrária, foram constituídas cooperativas, onde a terra começou a ser trabalhada a partir de outra perspectiva. Esse processo todo incomodou o governo que havia assumido a presidência nos Estados Unidos, em 1980, um ex-astro de Hollywood, chamado Ronald Reagan, que vocês devem ter assistido algum filme dele por aí, de cowboy, e considerou a Revolução Sandinista como um inimigo a ser derrotado. Agora, ele não queria só derrotar a Nicarágua. Naquele momento, a América Central vivia um processo de luta muito forte. El Salvador, um país vizinho, o menor país da América Central, estava também numa luta forte contra o regime ditatorial. Na Guatemala, que é majoritariamente indígena, 2/3 da população são indígenas na Guatemala, também vivia esse processo. Então, a política dos Estados Unidos, naquele momento, foi no sentido de derrotar a Revolução Sandinista, temendo um efeito dominó. Nesse sentido, quando o Reagan assume, no início de 1981, ele já inicia uma política de bloqueio e de contra-revolução, ou seja, aqueles militares, aqueles participantes da ditadura de Somoza, que tinham fugido do país por conta da Revolução, se alojaram em Honduras, um país fronteiriço, e na Costa Rica, outro país fronteiriço. E dali eles começaram a ser abastecidos com armas para fazer incursões militares dentro da Nicarágua. Então, os jovens que antes tinham participado da alfabetização, da campanha nacional de alfabetização, foram também, voluntariamente, defender o país, com as armas nas mãos, contra esses mercenários que estavam sendo abastecidos pelos Estados Unidos. Então, a situação econômica começou a ficar bastante difícil, com uma guerra muito intensa, sabotagens, mortes, assassinatos de pessoas, de jovens, de pessoas comuns do campo, enfim, com essa sucessão de ataques promovidas pelos Estados Unidos, a própria população começou, não toda ela, mas boa parte dela, começou a ficar preocupada com a estabilidade, com a paz. Porque a Revolução não foi feita para que a Frente Sandinista ficasse o tempo todo no poder, mas uma das primeiras medidas foi a convocação de eleição, convocação de uma Assembleia Constituinte, que fez uma nova Constituição, e da existência de um Legislativo. Então, até cumprindo o seu compromisso de eleição, em 1990, teve uma eleição presidencial e houve o que ninguém esperava, que ninguém imaginava. A Frente Sandinista de Libertação Nacional perdeu a eleição. Perdeu a eleição para a oposição que defendia um novo alinhamento com os Estados Unidos. É certo que essa oposição ganhou por pouco, mas ganhou. E aquilo talvez tenha sido o principal desafio da própria Revolução. Depois de tantos anos de luta, tantos mortos, um sacrifício para manter a Revolução, para implantar direitos sociais, como ver a vitória de quem se opunha a tudo isso. E daí que eu acho que houve uma questão fundamental, que foi o respeito ao resultado da eleição. Gostemos ou não, é isso que dá legitimidade a um processo. Você garantir que o voto popular seja legítimo e respeitado. E lá na Nicarágua, apesar de tudo, foi respeitado, e talvez essa tenha sido a grande contribuição da Nicarágua até os dias de hoje, porque finalmente se estabeleceu um processo democrático com eleições periódicas que são respeitadas. Agora o jornalista Marco Piva responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi. Professor,
É possível fazer um paralelo entre a vitória da Violeta Chamorro em 1990 e a chegada atualmente de governos conservadores ao poder depois de uma predominância de governos progressistas na região? Qual é a sua análise em relação a contextos econômicos e oportunidades perdidas para que esses fins de ciclo acontecessem? O que nós tivemos entre 1980 até o ano 2000 foram 2 décadas, praticamente, da implementação de uma política econômica que privilegiou ainda mais a concentração de riqueza. Essa expressão esteve muito forte nas figuras de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e de Margaret Thatcher, na Inglaterra. Ou seja, são 2 expoentes dessa política que vigorou. Essa política que aprofundou a miséria e a pobreza, por outro lado, ela trouxe como consequência evidente uma necessidade dos países latino-americanos se reorganizarem, buscarem manter uma postura mais soberana e mais democrática, inclusive com a derrota das ditaduras militares que vigoravam no Cone Sul. Nesse sentido, é que eu acredito que os governos progressistas que surgiram, em primeiro lugar, ali, com a eleição de Hugo Chávez, em 98, depois com uma série de governos mais democráticos, com caráter popular, a maioria de centro-esquerda, como Lula aqui no Brasil, a Frente Ampla no Uruguai, Kirchner na Argentina, depois Evo Morales na Bolívia, e outros governos, inclusive na Nicarágua, porque a Frente Sandinista perdeu a eleição em 1990 e o mesmo Daniel Ortega, líder que era presidente da Nicarágua, voltou a ser eleito em 2006 e é presidente até hoje, já ganhou 3 eleições seguidas. Então, isso mostra uma dinâmica da história muito grande, ou seja, nada é definitivo. Aquela derrota que hoje, talvez muitas pessoas possam estar sentindo, não significa uma derrota para sempre. Se eu tenho que fazer algum prognóstico, alguma leitura, eu diria o seguinte, numa frase única: a luta continua.